esclarecer, né, junto a vocês, que eu acho que será fundamental para que a gente consiga compreender a proposta, né, de se falar a respeito dos 10 princípios. Eu sempre vou lembrar, né, dizendo que os 10 princípios não podem ser entendidos como dogmas. São propostas concretas da espiritualidade, um facilitador, uma metodologia para que a gente possa compreender o processo evolutivo, que foi a temática, né, que nós falamos no passado. E que logo estará aí sendo divulgada através das mídias eletrônicas, através dos nossos canais, né, midiáticos. E esse ano, dando, né, continuidade àquela proposta que é o mote da Chopana, que é o esclarecimento espiritual, nos atrevemos a falar dos 10 princípios. Hoje, para ficar um pouco mais claro para nós no processo da introdução, né, esses princípios, como eu disse, já falamos sobre alguns pontos, né, que são essenciais. Um deles, que nós temos uma sociedade que é baseada numa competição. Isso precisa ser mudado. Nós não viemos aqui na Terra para ficar um competindo com o outro. A proposta, inclusive, do mentor dessa casa é que nós trabalhemos, né, num processo de cooperação. Que nós nos ajudemos, né? Inclusive ele na linguagem sagrada, né, que é a linguagem raiz que o Caboclo fala, ele usa um termo muito bacana, né, que é munhão de coeira bericursário. Ele fala, tenha misericórdia, apoia teus irmãos. Então, quando ele nos deu essa tradução aqui, falando ao vivo aqui para todo mundo, ou para aqueles que estavam presentes no vídeo de sábado, ele quis mostrar isso, que para que a gente possa viver, né, uma fraternidade, uma convivência planetária, é importante que a gente valorize, né, cada aspecto positivo que o outro tem. E aí nós vamos somar forças em vez de dividir. Competição e divisão. E isso não se encaixa na proposta essencial da espiritualidade, que é o processo de convergência. E quando nós falamos em convergência, aí não podemos ignorar aquela frase, né, que já está ali há 17 anos, eu nunca a tirei de lá, né? Então ela fica pregada lá no quadro. Então todas as pessoas que vêm à nossa casa, se vai no caixa, se vai na biblioteca, se vai na cantina, vai ver lá a frase do Caboclo, né? Viver a unidade na diversidade para vencermos as adversidades, mostrando, né, que a essência da convergência é a união. Então não comporta separação, comporta sim distinção. Já citamos aqui, vamos dizer de um confrade nosso, né, união sem separação, ou mais especificamente sem fusão, né? Nós podemos ser distintos, mas não precisamos nos fundir, é diferente. Então eu posso viver a convergência sem fundir, né, diretamente ao que o outro entende como correto ou não, mas se a gente compatibilizar o que eu tenho de positivo com o outro, a gente consegue conversar e dialogar. Isso para nós é convergência. Então hoje, dando aqui continuidade, nós vamos pedir a ajuda do Marcelo. Nós fizemos aqui algumas anotações e, para a gente não perder o raciocínio, já falamos sobre algumas delas. Então, o último tópico, né, introdutório que falamos foi esse, que nós temos uma sociedade baseada numa competição. Isso precisa ser mudado. Aliás, existe um vídeo nosso já publicado, né, nessa mídia eletrônica pelo YouTube, né, via YouTube, e que lá nós falamos, né, que a humanidade hoje, dentro desse aspecto social, né, inverteu os conceitos. Então a gente tinha que ter uma espiritualidade que dirigisse a cultura, para que influenciasse o social, para que dirigisse a economia através de uma política saudável para todos. Ou ao contrário, que tivesse políticas dirigindo a economia para todos. Isso, como é que nós funcionamos hoje? O contrário. Quem tem dinheiro manda nos políticos. Os políticos ditam a cultura da forma que eles querem. E a cultura é engolida, né, pelos falsos saberes sociais, renegando a espiritualidade. A proposta da Umbanda é inverter isso. Bom, em vez do dinheiro mandar na espiritualidade, vamos inverter. A espiritualidade é que precisa comandar o processo econômico. Então a proposta viável hoje é essa. A gente tem um espiritual forte para que possa guiar a cultura da humanidade. Uma cultura que não seja baseada em competição, mas que permita socialmente que a gente tenha políticas econômicas para todos. Olha que bacana isso. Essa é a proposta. Então, quando a gente fala que existe uma
sociedade baseada em competição não é a saída e não é salutar, né, como diz o velho Benedito aqui dessa casa, né, para todos nós. Então, quando a gente fala que nós temos uma sociedade baseada em competição, outro aspecto que nós precisamos entender que é a concorrência, né, contínua. A gente não consegue ver os setores, né, que dirigem a humanidade dialogando. Então a gente tem uma ciência que quer dominar a religião, nós temos uma religião que não combina com a arte, nós temos uma arte que é submissa à filosofia, assim por diante, vai invertendo aí os comandos. A proposta da Umbanda no conceito, na perspectiva da convergência, é que haja diálogo. E aí eu vou dizer, eu não sou político na concepção da politicagem que se faz hoje, mas política é a arte do diálogo. E se você tem pessoas que estão nesses setores separados, mas que conseguem dialogar, muito bom. Mas se elas têm como referência o sagrado, fica tudo mais fácil. E vocês vão se lembrar de um conceito que demos aqui, né? Que é uma premissa verdadeira, quando nós falávamos da ciência, que é um dos 4 pilares básicos da gnose humana. Então hoje, quase tudo naquela concepção aristotélica, né? A gente acha que a ciência pode resolver tudo. Se não for explicado pela ciência, não vale. Mas se a ciência comprova, vale. Não é assim? Só que aí eu faço um ponto de reflexão. Eu chamo a um ponto de reflexão para todos vocês. E foi o que eu falei aqui no último rito. A ciência, iluminada pelo amor, eleva o homem ao conhecimento da verdade. Vou repetir de novo. A ciência, iluminada pelo amor, eleva o homem ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Todos devem estar perguntando. Lógico que são as verdades essenciais, que não se perdem nos aspectos transitórios da matéria. E se não se perde, são aspectos essenciais. E por que não dizer espirituais? Lembra que já falamos aqui que nós, como seres espirituais, ainda que estejamos na condição de humano, a nossa condição humana é passageira. Mas a nossa identidade perispiritual ela é contínua. Não importa quantas roupas precisarmos vestirmos aqui na condição de encarnar. Se vai ser só essa nessa existência, ou se vamos ter que voltar aqui em 2, 3, 4 ou quantas vezes mais necessário. Até que a gente consiga entender a realidade e a verdade, não essa preconizada exclusivamente pelos seres humanos, eu acredito que nós temos muita coisa para aprender. Então, nesse diálogo, né, nós precisamos entender hoje, eu estou rodeando aqui para que vocês entendam onde eu quero chegar. Então a gente tem uma divergência, né, entre esses setores que deveriam se comunicar. E a gente poderia pegar um deles separado. Quando a gente cita a ciência e verbaliza aqui esse ditado, né, que ela é iluminada pelo amor pode levar o homem ao conhecimento da verdade, todos os outros setores também não estariam fora dele. E a gente vê que hoje, ainda que seja na concepção religiosa, os setores religiosos em suas inúmeras vertentes não se entendem, né? Cada um quer ser o dono da verdade. Mas uma verdade baseada numa explicação terrena e que não comporta. Qual que é a proposta da Umbanda? Que esses assentamentos, essas bases de entendimento esteja fora desse parâmetro humano. Ela esteja acima. E aí nós precisamos evidenciar os aspectos espirituais. Porque todas as religiões têm os seus aspectos espirituais. Só falta aí um pulo para entender que se eles conseguirem extrair o sagrado dessas manifestações espirituais, pronto, começa o diálogo. Então esse é o ponto que seria de partida, nós entendemos, né, como humanistas. Então existe uma oscilação entre os aspectos externos e internos. Quando nós falamos de aspectos externos, só para vocês entenderem, o nosso corpo físico é um aspecto externo. Quando nós nos referimos à essência espiritual, é um aspecto interno. Então existe uma oscilação muito grande, que é o que falamos aqui ano passado, né, a dualidade entre corpo e espírito. Isso é um exemplo. Mas assim como existe nessa pontualidade da manifestação humana, existe no social, num aspecto mais amplo, e existe no todo, que é o que a gente chama de planetário. Então existe sim uma oscilação entre o núcleo e a periferia. E eu queria que vocês entendessem esse ponto, que eu acho que é fundamental. Falamos aqui que iríamos abordar, né, os 10 princípios em 3 linguagens.
Uma que fosse positiva, uma outra que fosse relativa e uma que a gente chamaria de mais apurada, que é superlativa. A gente chama isso de explicações na perspectiva fisioandragônica, que é a positiva. Explicações que são cosmogônicas, que nos remete à natureza interna e externa, que são aspectos relativos. Mas os superlativos dizem respeito à divindade, são os aspectos teogônicos. Então a gente precisa compreender isso para avançar no processo do aprendizado que nós estamos propondo aqui, que é o esclarecimento espiritual. E aí o que eu queria que vocês guardassem? Quando a gente fala que existe uma oscilação, e a Umbanda é um laboratório muito bom para a gente compreender isso, porque ela consegue, nessa concepção de religião, abarcar todos, independente deles serem pobres, ricos, negros, brancos, intelectuais, cultos, analfabetos, todos têm lugares dentro da Umbanda. Então o movimento umbandista está tentando fazer esse movimento oscilatório, puxando da periferia para o núcleo, sem fazer distinção, seja de qualquer forma que seja. Então, quando eu digo aqui que as entidades não estão preocupadas com a religião daqueles que buscam o nosso tempo, os mentores da Umbanda não estão preocupados se você é rico, se você é pobre. Os mentores da Umbanda não estão preocupados se você é índio, se você é negro, se você é branco. Não. Porque eles entendem que por trás dessa forma há os espíritos. E nesse ponto há uma convergência evolutiva para todos nós, que é a proposta sagrada preconizada pela Umbanda. E fazer um movimento oscilatório, ou seja, tirar os excluídos da periferia e trazer para o núcleo é um diálogo. Mas um diálogo calcado em quê? No sagrado. Então o pobre pode falar de sagrado, o rico pode falar, o culto pode falar, o analfabeto pode falar, o negro, o índio, o branco. Isso é diálogo convergente. Mas olha que o ponto de referência é o sagrado. E qual que é a proposta da Umbanda, do movimento umbandista? É abarcar a todos. E como fazer isso? Se não pelas diretrizes dos mentores, que já são universais. Então há um processo oscilativo, buscando esses que estão na periferia, ou à margem, dos poderes peremptórios aqui da Terra, para que eles possam ser envolvidos no que é bom. Hoje se vê falando muito em segurança pública, em sanitarismo urbano, assim. Existem muitas pessoas que já têm esses serviços, outros não têm. Então, quer dizer, é uma proposta grande, mas para que ela atinja o exterior, ou seja, o todo, precisa começar pontualmente com cada um de nós. Essa compreensão tem que partir de cada um de nós. E aí, quando o caboclo fala que nós aprendendo aqui, a gente pode levar lá para fora, aí está chave. Porque muitos de nós que estamos aqui agora, nesse momento, como religioso, como um buscador da informação, da verdade, quando nós saímos daquele portal para fora, eu me torno o eletricista, eu me torno o vereador, eu posso ser o político, eu posso ser o bancário. Então, há essa aproximação baseado nesse momento, nesse processo de convergência. E aí para ficar geometricamente fácil de vocês entenderem, vou largar meu microfone. Vamos imaginar, para ficar fácil de vocês entenderem, que quando a gente fala que é núcleo, vamos imaginar que seja um ponto. E esse ponto, que é a referência do espiritual, poderia ser sinônimo de espiritual, faz com que esse movimento oscilatório puxe da periferia todos para esse núcleo. Só que esse movimento de puxar quem está na periferia e trazer para o núcleo, que a gente poderia chamar de uma reta, ela pode ser uma reta mais curta, uma reta mais longa, uma reta bem maior. Então você tem círculos dentro de círculos. Então você tem pessoas que compreendem, que estão muito próximos desse ponto que a gente está chamando de espiritual, compreendem a espiritualidade com todas essas explicações que nós estamos dando. Tem outros que já estão num processo de relativização, não conseguem alcançar esse aspecto essencial, mas não estão lá na periferia, mas estão oscilando entre essas realidades que está sendo a proposta e já saíram lá daquela incompreensão, que são os aspectos androgônicos. Então, androgônico, cosmogônico e teogônico. Quanto mais próximo desse núcleo
desse ponto que nós estamos chamando de espiritual, maior a nossa compreensão a respeito do sagrado. Se a gente não consegue já ter essa compreensão, esse aclaramento dessa proposta espiritual voltada para o sagrado, então nós precisamos fazer essa oscilação. Sairmos de onde nós estamos e buscar sempre esse núcleo, esse ponto de referência, que nós estamos aqui chamando de sagrado. Por outro lado, existem aqueles que estão lá na periferia mesmo, não conseguem compreender isso. Mas através desse movimento de aproximação, de convergência, a gente vai abarcando. Então toda vez que eu falar aqui de conhecimento androgônico, vocês vão entender assim, então é um conhecimento que está muito próximo ainda dos homens. Eles não têm uma atenção tão grande com o espiritual. Não, esse aí já tem um entendimento relativo. Então ele já consegue abstrair um ponto, não consegue ir lá, na essência, mas já está fazendo esse movimento de sair lá dessa ilusão pesada e já enxergar um pouco de claridade. E tem aqueles que estão ali muito próximos do núcleo e estão impulsionando esse movimento de oscilação para que todos possam ser abarcados, né, por essa proposta espiritual que é o sagrado franqueado a todos. Bom, se vocês então compreenderam isso, eu posso aqui hoje encerrar os aspectos introdutórios para que na próxima terça-feira a gente já comece falando dos princípios especificamente. Aí vocês vão se lembrar que eu disse que um encontro vai ser, por exemplo, o retorno à essência, que é o 10º princípio, dentro daquela proposta inicial, que numa linguagem positiva é tem uma compreensão. Na linguagem relativa tem uma outra, e na teogônica tem outra. Então nós vamos falar sempre das três para que vocês possam ir amarrando os conceitos. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte: a proposta evolutiva, que é a libertação, é o distanciamento da ilusão. Então quando eu, aqui nessa posição de humano encarnado, eu começo a valorizar a minha essência, eu saio da ilusão, por entender que a existência física é exclusiva, que tudo que eu preciso fazer tem que ser agora. Se eu não preparar o meu processo evolutivo nessa existência só, eu perdi a minha vida na Terra. Isso é ilusão. Então, para a gente se aproximar da verdade, nós precisamos trabalhar isso. Então, libertação, para nós, vai ter sempre um conceito de distanciamento da ilusão. Nós vamos largar os aspectos ilusórios e nos aproximar dos aspectos reais. E aí entra um ponto fundamental que a gente já vem falando com vocês, né, que para que a gente consiga fazer esse movimento oscilatório entre a periferia e o centro, muitas das vezes vai ser necessário, né, que a gente utilize a tolerância com as diferenças. Como eu consigo, por exemplo, dialogar com um outro irmão religioso que é intolerante? Usando tolerância. Se eu quiser aproximar um diálogo, seja com qualquer vertente que for, eu preciso, ainda que ele me ignore, ultrapassar isso para que comece um diálogo que seja possível da gente começar pelo menos a se entender, né? Então, em vez da gente ficar falando de pontos que são divergentes, vamos falar de pontos convergentes. Deus é bom, não é? Assim, tanto quanto o seu Deus é bom, o meu também é. E a gente pode melhorar quem está do nosso lado acreditando nesse Deus. Pronto. Começou o diálogo. Outro ponto que vocês já me ouviram várias vezes falar, que nós temos uma metodologia própria. Todos vocês já aprenderam que é a doutrina do Tríplice Caminho. Então precisamos constantemente estar atento ao nosso pensar, ao nosso sentido, ao nosso agir. Isso é a purificação e ao mesmo tempo a busca evolutiva pela transmutação de ignorância, de ódio e de apegos em sabedoria, em amor e ação gentil. Então toda vez que a gente fala em método, em doutrina do Tríplice Caminho, vocês já sabem disso. E aí, quando falamos em evolução, isso aqui é muito importante que eu vou dizer para vocês. Porque provavelmente vocês só vão entender isso aqui no final do nosso bate-papo. Evolução evoca disciplina, aprendizado e esforço. Evolução evoca disciplina, aprendizado e esforço. Não existe evolução sem essas três palavras. E isso tem muito a ver com aquelas três palavras que trabalhamos bastante aqui ano passado: aprender, apreender e compreender. Aprender, acesso à informação.
Apreender, sentir o gosto dessa informação. Compreender, colocar essa informação em prática. Aí eu me alinho a um processo evolutivo. Então tem que ter esforço? Tem. Só que o aprendizado vem aí por essa busca, né? Contínua. Entretanto, ela está alinhada a uma outra palavrinha que trabalhamos bastante aqui ano passado, que é a responsabilidade. E aí vocês vão se lembrar que falamos aqui do nosso livre-arbítrio. Só que quando falamos do livre-arbítrio, falamos que o livre-arbítrio é escolha. Só que toda escolha tem consequência. Quando nós aprendemos ou interiorizamos essa realidade, a gente começa a entender que a gente não pode fazer escolha errada, porque tem essas consequências. E aí nós precisamos ser responsáveis nas escolhas. Isso está aliado e atrelado também ao processo evolutivo. E para encerrar, é um sinônimo. Quando a gente fala que as escolhas evocam a responsabilidade para nós vai ser sempre sinônimo de avanço espiritual. E aí não é difícil a gente entender que é responsável, provavelmente está alinhado nas egrégoras positivas. E quando falamos em egrégoras positivas, falamos do pensamento volitivo dos orixás que paira, né, sobre todos nós. Só que nós precisamos estar com os nossos canais sintonizados para essa luz. E aí a gente precisa desbloquear. Sair da ilusão e desbloquear. Bom, então assim a gente encerra os aspectos introdutórios. Na próxima terça-feira eu já entro no princípio, efetivamente dizendo, literalmente dizendo, nesse primeiro aspecto, né, que é o andragônico. Depois falamos do cosmogônico e encerramos com o teogônico. E vamos avançando ao longo dos anos aí, sempre fazendo as amarrações. Muito obrigado. Desculpa, né, essa fala hoje foi um pouco mais extensiva. Saravá, tudo bom?